Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Almoçaram bem? Estão leves ou pesados? Pesado, eu estou pesado também, viu? Meu maior desafio hoje aqui, sabe qual vai ser? Manter minha barriga presa aqui até o fim da apresentação. Bom, pessoal, eu sou o André Cavalcante. Meu desafio aqui é um pouco compartilhar com vocês como foi minha jornada, como eu entrei na educação, quais foram os principais desafios e como eu fiz para construir uma rede de polos e fazer isso num tempo curto, né? Em 2 anos e meio. Há 2 anos e meio atrás foi quando eu iniciei meu projeto como empreendedor na área de educação do ensino superior. E de lá para cá são 48 polos e pouco mais de 12 mil alunos. Tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui, eu vou contar um pouco da minha jornada, de como eu cheguei até aqui, um pouco do crescimento que a gente teve e quais foram as principais estratégias que eu escolhi para fazer essa expansão e também compartilhar com vocês um pouco das ferramentas que eu utilizei e que eu criei também para poder desenvolver todo esse negócio. Tá? Então, um pouco também para poder trazer um pouco da visão prática para vocês de como isso aconteceu. Beleza? Eu me comprometo aqui com vocês a tentar dar o meu melhor. Se vocês tiverem dúvidas e quiser questionar, desde que a gente consiga ser dinâmico e objetivo, vamos bater esse papo. E o que eu peço para vocês é que todos vocês estejam aqui junto comigo, me apoiando, mandando boas vibrações, estejam principalmente conectados para que essa 1h30, talvez menos, ela seja benéfica, entregue um pouco de valor para vocês e para mim também. Ok? Quem está comigo, levanta a mão. Boa! Tem gente lá fora ainda? Lucas? Todo mundo está para dentro? Bora começar. Então vamos lá, gente. Aqui, quem que é o André? Eu sou formado em administração, fiz pós-graduação em marketing. O início da minha carreira foi numa área totalmente diferente da educação. Quando eu me formei, eu fiz aquela pergunta básica que eu acho que quase todo mundo se faz, que é, para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? E os estágios e trabalhos que eu tinha tido durante a faculdade foram um pouco relevantes. Então, acabei me aventurando um pouco na Irlanda, passei 1 ano morando na Irlanda, e aí eu voltei de lá mais perdido ainda. E aí pensei, bom, como eu passei 1 ano fora e tal, vou tentar entrar nessa área de comércio exterior, e resolvi fazer um curso em São Paulo de aduaneiras. Durante o curso, eu acabei conseguindo um trabalho em Santos, no Porto de Santos, trabalhando com logística internacional, nada a ver com educação. E aí, depois de 2 anos, eu já não estava muito feliz assim. Voltei para Campo Grande, que eu sou natural de Campo Grande, e foi quando eu tive a primeira oportunidade de entrar na educação. Eu fui contratado como supervisor comercial da Regional Centro-Oeste, da Anhanguera. Quem aí conhece a Anhanguera? Boa! E eu entrei para ser comercial da Anhanguera, no ramo de educação, sem nunca ter trabalhado com comercial e sem nunca ter trabalhado com educação. Só que as coisas foram acontecendo, eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo, fui crescendo, e aí a gente acabou, acabei seguindo essa jornada dentro do setor. Eu queria entender um pouco assim daqui de vocês, hoje aqui tem quem que é dono de polo? Levanta a mão. Quem trabalha em polo? Boa. Tem alguém aqui que é corporativo de algum grupo educacional? Boa. Qual grupo? Unipar também? Unifatesse. Legal. Unifatesse. Boa. Não. Hoje eu moro em Pouso Alegre, no sul de Minas. E aí, pessoal, vamos lá, meu início na educação. Eu comecei e o meu trabalho era basicamente ensinar gestores de polo a operarem o seu negócio, a matricular aluno, a reter aluno, visitar polo, fazer treinamento comercial.
fazer ação de rua, visitar empresa, fazer evento, né? Aqui mostra um pouco de como eu comecei. Uma sala num polo da Anhanguera. Quem é da Anhanguera aí, né? Tem bastante gente que conhece, mas tem alguém que tem polo da Anhanguera aqui? Desde recente, 2016. Eu fiquei na Anhanguera até 2016. E aí, enfim, né, esse aqui é um exemplo prático. A gente chegou a criar a campanha Acelera, que era uma campanha comercial dentro da Anhanguera. Enfim, outra fotinha aqui. Vocês sabem o que eu mais gosto dessa época? Que eu era magro e tinha mais cabelo. Essas minhas melhores recordações. Mas a experiência era muito boa, tá, gente? Foi bem bacana. Depois da gripe suína, né? Mas essa brincadeira de Celso Portiolli, você sabe que eu escuto isso há bastante tempo, cara. Mas, enfim. Então, enfim, eu tive, meu trabalho basicamente era esse, né? Então, foi sempre trabalhando na área comercial e na área de expansão de grupos como a Anhanguera, como Croton, como a Brás Cubas, Unicesumar, Laureate e, por último, a Ânima Educação. Né? Foi meu último trabalho como head de expansão da Ânima Educação. E aí, gente, nessa jornada toda vem aquela paixão por empreender. Né? E como isso nasce dentro de cada um da gente? Né? Em mim, pelo menos, isso começou a nascer vendo os empresários, né? Tendo sucesso, construindo o seu negócio, fazendo o negócio crescer. Um pouco do perfil também, não sei se vocês também têm esse perfil, eu pelo menos, como empreendedor, eu tinha muito aquela angústia também, aquela necessidade de pensar diferente, de fazer acontecer, de às vezes ser um pouco impaciente e imediatista. Vocês são um pouco assim também ou não? É um pouco da característica do empreendedor, né? Então aquela coisa da gente às vezes não se sentir tão à vontade naquele ambiente corporativo, né? Com um pouco mais, onde você meio que, às vezes, óbvio, né? Tem processo, tem que seguir, mas às vezes a gente, a politicagem do ambiente corporativo, pelo menos para mim, me incomodava bastante, né? E outra característica também é do empreendedor, e um pouco do que eu vivi, é essa necessidade não, né? Mas essa questão de sonhar grande. Né? Tanto é que eu vou contar um pouco mais para vocês daqui a pouco, um pouco das outras experiências que eu tive empreendendo que não foram tão felizes assim. Né? Mas sempre sonhando grande. E sempre com uma vontade de conquistar, de crescer, de fazer diferença, de entregar valor naquilo que a gente se propõe a fazer. Né? E aí, gente, como eu disse para vocês, nem tudo é como a gente pensa que vai acontecer. Né? Eu tive alguns desafios que geraram um pouco de amargor, mas que serviram também de muita aprendizagem. Foram desafios experiências que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, mesmo que de forma breve, porque eu acho que pode servir de aprendizado, né, do ponto de vista de evitar fazer, ou então vocês podem se identificar com algum ponto daqui que a gente vai falar. Quem conhece essa marca? LFG. 5, 6, 7, 8 pessoas, 9. LFG, Luiz Flávio Gomes, uma rede de curso preparatório para concurso e OAB. Né? Muito famosa há uns 15 anos atrás, mais ou menos. 15, 10 anos atrás. E quem conhece essa outra rede aqui, Pretorium? Uma pessoa conhece, duas, mais alguém? Pretorium é também uma rede do mesmo, pelo menos não sei nem se ainda está inteira, mas ambas aí são do mesmo segmento. Né? E como que isso fez parte da minha vida? Na época eu morava em Campo Grande, tinha recebido uma promoção para ir para Valinhos, que era a sede da Anhanguera. E aí eu, vendo aquela oportunidade, né, ia assumir a gestão comercial nacional da rede. E aí eu, mudar para Campo Grande, vendi minha casa,
fui para Campinas. E, bom, vou aproveitar a oportunidade, porque a Anhanguera ela tinha comprado a LFG, e naquele ano, que isso foi em 2012, se eu não me engano, eles tinham comprado Pretorium também, que era uma outra rede. Aqui a gente tinha uma marca um pouco mais premium, né, líder de mercado, e Pretorium uma marca mais regional, mas também estava buscando ali um crescimento mais expressivo. E aí foi onde eu optei, escolhi, falei, bom, eu vou abrir uma unidade do Pretorium. Passei anos trabalhando com a rede Anhanguera, vendo aquele tanto de empresário ganhar dinheiro, crescer o negócio, quero ser como eles, né? Foi onde eu abri uma unidade de Pretório em Campinas, bairro Cambuí, um sobrado lá muito bacana. Em um mês, investi, se eu não me engano, R$120 mil na época, deixei a unidade lá um brinco. Beleza, um mês preparando a operação, contratando gente, treinando, organizando, instalando. E aí, eu era do corporativo, né? Não se esqueçam disso. 2 dias antes da minha inauguração, eu sou chamado numa sala lá da diretoria, dentro da Anhanguera, os caras chegam em mim e falam assim, André, chega aqui. Sabe a unidade que você vai inaugurar aqui na sexta-feira, se eu não me engano? Isso era uma quarta. Sei. Então, você não vai mais abrir. Ah, mas o que aconteceu? Ah, a gente teve um problema aqui e tudo mais. E os caras simplesmente cortaram as minhas asas aqui e eu basicamente rasguei R$120 mil. E por que isso aconteceu, né? Na época, quando eu estava escolhendo o ponto, eu encontrei 2 pontos. Um no Cambuí e outro em outro bairro em Campinas, que estava crescendo bastante também. Cheguei no gerente de expansão na época e falei, cara, tenho aqui 2 pontos, os 2 são bons, ponto positivo desse aqui é isso, isso e isso, desse aqui é isso, isso e isso. Ponto contra desse é esse, e o ponto contra desse aqui é o seguinte, cara. Apesar de ser a minha escolha principal, aqui pode ter um problema que esse endereço está a 2 quilômetros de uma unidade da LFG. E eu estava abrindo Pretório. Falei para os caras, isso pode ser um problema porque o cara da LFG lá é forte. Além daquela unidade de Campinas que ele tinha comprado, era uma unidade própria, eles tinham comprado aquela unidade por R$1,5 milhão na época, e ele era o franqueado de todas as unidades da LFG no estado do Espírito Santo. Então, sabia o tamanho que o cara era, né? Sabia o tamanho da briga que a gente ia enfrentar se o cara resolvesse recriar algum problema, e foi o que ele fez. A hora que ele ficou sabendo, chegou lá dentro, e aí os executivos da Anhanguera optaram brigar comigo do que brigar com o cara que era bem maior que eu, né? E aí foram alguns meses aí de discussão, o que vai fazer, eu ainda tendo que tocar meu trabalho, né? Foi onde eles chegaram com uma solução, falando, André, vem cá, vamos ajudar você. Você vai recuperar seu investimento, agora você vai abrir uma LFG lá em São Paulo. Não tinha muita alternativa, falei, então vamos. Fui para São Paulo, abri uma outra unidade da LFG lá em Cambuí, gastei mais uns 80 mil para pôr a operação de pé, e aí foi onde eu fiquei uns 3 anos e meio, mais ou menos, com a unidade, porque coincidiu da marca LFG afundar, coincidiu também com a crise de 2014, quem lembra dela, e coincidiu também que naquele ano de 2014 foi um ano específico desse segmento que houveram muitos cortes de vagas, né, para concursos e tudo mais. Então, além do fato de eu ter queimado meu capital de giro antes também, então meio que começou a dar um monte de coisa errada e o negócio não deu certo. Então, essa foi a minha primeira experiência, né, empreendendo. Continuei dentro da Anhanguera, né, 2016 foi quando eu saí, minha esposa tinha ficado grávida de gêmeos, 3 meses antes dos meus filhos nascerem, eles me mandaram embora. E aí passou um pouco depois, eu falei, bom, vou empreender porque não tem outro caminho, né? Eu não via outro caminho. Abri uma startup, Turtle2Show, plataforma de recrutamento por vídeo e inteligência artificial, que nunca tinha sido, né, desse segmento, mas acreditava que ali a gente tinha uma tecnologia e uma opção de crescer nesse mercado, né? Então, a gente comecei a tocar essa startup, também não deu certo. Qual foi o meu maior desafio? Eu era um cara de negócio, sentava, conseguia fechar negócio, mas a minha área de tecnologia, que eu não tinha um sócio na área de tecnologia, não caminhava na mesma velocidade que eu, e aí eu não conseguia entregar
aquele produto que eu vendia, né? Então a gente quebrou também com esse negócio. Depois abriu um projeto social, Lixo Zero, que a gente fazia reciclagem, né? Troca de produtos reciclagem por moeda para a comunidade local trocar isso em produtos, né? A gente tinha um mercadinho, então era uma sede, o cara ia lá, levava o produto reciclável, a gente trocava naquela moedinha e depois ele podia ir no mercado ali e levar produtos para sua casa. Foi um projeto que foi bacana, deu certo, só que era um projeto social, não gerava receita para mim, né? E aí, depois de um tempo, eu fui para outro lado. Então, aqui foram um pouco das minhas experiências empreendendo, batendo a cabeça, aprendendo e tentando caminhar sempre para frente, tá? E qual foi o momento da grande virada, né? Depois de ter quebrado ali 3 vezes, sempre quando eu caía, eu voltava para o mercado, né? Foi onde eu fui, né, pulando ali entre os grupos e tudo mais. E aí a grande virada foi quando eu estava como head de expansão da Ânima Educação, que a gente estava passando ali por um processo de fusão, né? Fusão não, no caso da Ânima foi a venda, né, da Laureate para a Ânima. E aí um dos remédios que o CAD definiu nessa operação foi que a Ânima deveria vender a FMU. E aí onde eu vi a grande oportunidade, né? Porque esse movimento dentro do mercado, principalmente ali na região sudeste, São Paulo especificamente, ia gerar muitas oportunidades. E eu estando ali naquela operação, eu falei, opa, com esse movimento, a Ânima vendendo a FMU, vai abrir muita praça boa para a Embi Morumbi dentro de São Paulo, que a gente tem a FMU que não podia abrir porque ia concorrer diretamente. Ao mesmo tempo que também ia abrir muita oportunidade dentro da FMU, que não podia abrir polo da FMU em regiões porque tinha ali uma unidade da Embi Morumbi. Então, na hora que eu vi essa oportunidade, eu falei, opa, o momento é agora, né? E vamos tentar mais uma vez, vamos empreender, vamos fazer dar certo, porque uma janela de oportunidade como essa não vai se abrir novamente. E aí eu falei, bom, já tinha quebrado 3 vezes, né? Não tenho mais caixa. Quebrei, perdi mais de 800 mil reais, fiquei endividado. Inclusive, há uns 3 anos, mais ou menos, que eu consegui limpar meu nome. E há uns 4 meses que eu consegui pagar a última dívida que eu fiz nessa experiência toda aí de trás, né? Falei, bom, não tenho condição de tocar esse negócio sozinho, preciso de sócio. Quem é que tem sócio no seu negócio? 1, 2, 3. Então, eu precisava de sócio, um sócio investidor. E aí, bom, montei ali meu pitch. Quem eu ataco, né? Escolhi 3 empresários. Desses 3, um era do segmento de ensino superior, que eu já conhecia há bastante tempo. O outro era do segmento de idiomas. E o outro era um empresário do setor de gráfica, que não era da educação. Falei, bom, vou vender meu projeto para esses caras com a expectativa de pelo menos um topar, acreditar no meu negócio. E aí, qual foi o problema que eu enfrentei? A hora que eu vendi para os 3, e eu, esperto para danar, né? Um pouco ansioso demais, talvez, falei, fui meio que assim, na mesma semana eu apresentei para os 3. Qual foi o resultado? Os 3 aceitaram. Eu falei, ponto, e agora, né? Como que eu vou fazer para operar isso? Os 3 aceitaram. Aí na época, no início ali, a ideia era tipo assim, abrir 5 com 1, 5 com 1, 5 com 1, ter ali uns 15 polos, já uma rede razoável. Eu tinha noção já de que para crescer bastante, para ganhar bastante dinheiro com esse negócio, eu deveria escalar, né? Pô, legal. Uma coisa é se abrir polo lá atrás, né? 15, 20 anos atrás, quem abriu lá atrás teve condição de ter um polo aí de 1.000, de 2.000, 3.000 alunos. Isso hoje em dia é muito difícil, porque a concorrência aumentou demais. Então, dentro do cenário atual, eu falei, bom, se eu quero crescer e ser grande, eu preciso escalar meu negócio. Então, ali no início, eu montei, bom, montar aqui, expandir 5 com cada sócio, 15 polos, acho que dá para tocar. E o negócio foi começando, né? E aí eram operações separadas. Então, eu tinha uma operação com sócio 1, uma operação com sócio 2, uma operação com sócio 3. E eu tinha que fazer a mesma coisa para os 3, né? Eu me tornei um funcionário dos meus 3 sócios, porque quem cuidava da operação era eu. Os caras entravam com a grana,
E aí era batidão, trabalhando 15 horas por dia, que nem maluco. Só que aí a gente conseguiu fazer esse negócio dar certo, né? Depois houveram aí algumas mudanças, né? Desses 3 sócios iniciais, apenas um continua comigo. E eu estou, inclusive, iniciando essa nova fase de expansão até ano que vem com outro sócio, né? Então, vou continuar com 3, mas 2 saíram e um entrou, né? E aí, quais foram os grandes riscos, né, que eu tentei mapear no início desse desafio? Bom, risco de uma sociedade tripla, repetir essa operação, fazer isso 3 vezes, muito cansativo, desgastante. Fazer isso uma abertura acelerada, porque eles, como investidores, também tinham a imagem de, bom, vamos ir, vamos com tudo, vamos crescer, para ter o retorno mais rápido, né? Então, isso demandava também um alto investimento. Tocar essa operação, fazer essa gestão à distância, que hoje, para mim, é o maior desafio que eu enfrento, né? Encontrar pessoas, escolher ponto, encontrar pessoas, treinar pessoas e gerir as pessoas à distância. E ter um time enxuto, porque apesar dos caras estarem entrando com grana, era tudo contado, né? Dinheiro não cai do céu, então a gente tinha tudo muito enxuto, então a operação toda sempre dependeu, principalmente nessa primeira fase, da minha atuação aí operando os polos, né? Então esses foram os grandes riscos que eu enfrentei. E aí, gente, como que foi, né? Aí eu estou vivendo, inclusive, um momento de reestruturação, né, onde eu estou buscando novos supervisores para a operação não depender 100% de mim. A gente está montando aí um time de supervisores regionais, estamos buscando melhorias de algumas unidades, vamos implementar novos produtos nos nossos polos, e a gente vai buscar, principalmente agora, apesar de uma fase final aí de expansão ainda, mas principalmente um crescimento vertical, né, tornar cada uma das nossas unidades mais fortes dentro da sua cidade, unidades com maior rentabilidade, né? Esse é o momento de reestruturação que a gente está vivendo hoje, tá? E aí, vamos falar agora um pouco do crescimento, né? E de como foram as estratégias que eu utilizei para tocar toda essa operação. Quando eu montei meu plano, né, eu entendi o seguinte: bom, dá para a gente montar 3 tipos de polo. Polo exclusivo, que é aquela lojinha onde a gente põe lá a nossa marca, né, da instituição, tudo bonitinha. O polo compartilhado e o polo coworking. Essa foi a estratégia. Então, se eu quero crescer e ter muitos polos, se eu fizer tudo exclusivo, isso vai demandar muito mais investimento, muito mais complexo. E aí eu optei também por ir nessas outras frentes. E aí hoje, a hora que eu olho para a minha operação hoje, e quando a gente foi lá no início, né, para ganhar capilaridade, eu acabei lá no começo apostando principalmente nos polos compartilhados. No meio do caminho, eu também fui buscando fazer trocas, né, que aí a gente tem que ir melhorando a operação. Então, o polo compartilhado ele foi bom para eu conseguir essa escala e esse crescimento acelerado, mas eu entendia também que não era o melhor modelo de polo, né? Se perguntar para mim qual que é o melhor modelo de polo, que eu acredito, eu acho, sem dúvida, que é o polo exclusivo, né? Mas para poder crescer em escala, eu fui pelo compartilhado. E eu tinha um sócio, né, que é o meu sócio principal hoje, que ele era estratégico nesse projeto de expansão, que é o cara do setor de idiomas. Ele não tinha escolas de inglês, mas ele tinha alguns produtos que ele vendia para escolas de inglês. Então, a gente conseguia encontrar escolas espalhadas no Brasil todo, se a gente quisesse, para poder colocar ali nosso ensino superior, a nossa marca, e começar a desenvolver esse negócio. E aí eu cheguei nele e falei, cara, passa uma lista dos seus clientes aí, né, para a gente primeiro fazer um estudo de onde a gente vai conseguir entrar. E ele me passou e eu coloquei isso no Google Maps. Olha o que eu encontrei. Olhando para o mapa desse aqui, eu falei, ponto, e agora, né? Como que a gente começa? Então, fiquei bastante confuso. E aí foi, óbvio, necessário, né? A gente, aqui tem um pouco da percentual hoje da minha rede. 38% dos polos são exclusivos, 47% compartilhados e 15% estão dentro de coworking, né? Mas com aquele mapa todo, precisava desenvolver uma estratégia. E que foi basicamente essa aqui. Muitos chamam de estratégia cebola também, né? Mas qual que é a origem, né? Qual que é o grande ponto? Principalmente onde eu estava, dentro da Anima,
com marcas da Anhembi Morumbi e FMU principalmente, são marcas regionais muito fortes. Então, são marcas dentro de São Paulo do Estado que têm uma presença muito importante. Então, o que eu fiz? Bom, não dá para atacar o Brasil inteiro, né? Deixa eu ir, principalmente onde tem unidade presencial, para surfar a onda do presencial. O investimento de um campus em marketing é muito grande. Dessa forma, eu não preciso investir tanto em divulgação e trabalhar principalmente a conversão. Então, eu meio que entendi o seguinte, bom, se eu estou numa praça que tem o campus, essa praça tem condição de ser um polo grande, vai crescer de forma mais acelerada, e aí meio que definir esses raios, né? 50 quilômetros, que é a região metropolitana de um grande centro, 100, então até 100 quilômetros, dentro da minha operação, eram praças que tinham força de marca, e aí onde a gente conseguiu desenvolver um crescimento mais acelerado. Quanto maior a distância de um campus, menos força de marca aquela instituição tem, né, na minha interpretação, e naturalmente não faria tanto sentido assim. Então a primeira estratégia foi, bom, vamos buscar um crescimento, escolher praças em cidades que ou têm unidade presencial ou estão próximas de unidade presencial. Tá? Ah, polo distante, não tem chance de ter sucesso porque está longe lá da sede? Óbvio que não, mas vai demandar mais investimento, que você vai ter que construir aquela marca dentro daquela cidade. Tá? Mas para o crescimento em escala, para um crescimento mais acelerado, foi essa estratégia que a gente adotou. E aqui um pouco dessa linha do tempo. Né? 2000, se eu não me engano, ali foi junho, né? Junho de 2021, onde a gente abriu os primeiros polos. E lá em junho a gente já deu uma cartada, abrimos 9 polos no total. 8 no estado de São Paulo, 1 polo em Minas Gerais. Mês de julho, 13 polos em São Paulo, 3 polos em Minas e 1 polo em Goiânia. Agosto, 8 polos em São Paulo, 2 em Minas, 3 em Mato Grosso e 2 no Paraná. Setembro, 1 em Minas, 1 em Mato Grosso, 2 no Rio de Janeiro e 2 em Alagoas. Lembrem-se, eu trabalhava com FMU, a Anhembi Morumbi, 2 marcas que são mais conhecidas, são mais fortes no estado de São Paulo. Aqui eu já comecei a me perder um pouco da estratégia inicial. Tá? Por conta de, putz, estamos conseguindo abrir, estamos conseguindo crescer de forma acelerada, a unidade lá é uma boa unidade, está longe, mas a gente consegue abrir de forma mais rápida, vamos tocar, vamos crescer, vamos crescer. Mês de outubro, 4 polos em São Paulo, 2 polos no Rio e 1 polo em Sergipe. 2022, de janeiro a dezembro, a gente abriu mais 3 em São Paulo e 6 em Minas Gerais. 2023, de janeiro a agosto, a gente abriu mais 6 polos em Minas Gerais. E nosso projeto de expansão para esse fim de ano e começo do ano que vem, mais 21 polos espalhados aqui nesses outros estados. Né? Só que aí a gente já muda aqui um pouco a estratégia, porque eu estou atacando outros estados, mas eu não estou entrando com a Anhanguera, aliás, com a Anhembi Morumbi, e não estou entrando com a FMU. Então, estou buscando parceiros aqui que têm uma marca institucional conhecida nacionalmente, ou que naquela região ela tem uma força maior. Tá? Então, esse é um pouco nossa linha do tempo, né? Os desafios que a gente teve, o que a gente montou de crescimento aqui nesse tempo. Né? Então, ao todo, foram 68 polos abertos. E aí a gente teve problema, obviamente. Lembra que eu comentei com vocês? Sair da estratégia, isso é um baita problema. Gente. A gente fechou 20 polos. Entre a gente escolher fechar e entre a instituição querer fechar a gente, porque a gente não estava respondendo. Né? Então, a gente acabou ficando com 48, hoje a gente tem 48 polos ativos, e é uma operação que não é também a operação. A gente tem polo grande, tem polo médio, tem polo pequeno, tem polo em Praça Boa que também não está respondendo muito bem. Então, crescer em escala também traz os seus desafios. A gestão é muito mais difícil. Contratação é muito mais difícil. Você conseguir manter o seu time alinhado, conectado na sua cultura, seguindo o seu processo comercial, é muito mais difícil.
E a gente tem que buscar o quê? Plataformas, processos que permitem que a gente consiga fazer essa gestão enfim, mitigar aí o máximo dos problemas que a gente pode ter. Tá? Então, hoje, 48 polos ativos, mais 21, até o ano que vem, a gente deve ter aí tá com uma rede com 69 polos. Tá? E aí, gente, dos 20 polos que a gente entregou, aqui fica muito fácil para a gente enxergar isso, né? Quais foram os maiores erros e por que não deu certo? Minas Gerais, eu fechei 4. O que eu estava experimentando em Minas Gerais? Estava abrindo polo da Anhembi Morumbi em Minas Gerais. Tem força de marca? Não tem. Eu estava com caixa para construir a marca daquela instituição naquela cidade? Não estava e não era meu objetivo. Não deu certo, fechei. Rio de Janeiro. Tinha uma marca que tinha um certo, que era do Rio, né, que é a IBMR, do Grupo Ânima, que tinha ali uma certa força, mas não era a mesma força que a Anhembi Morumbi tem em São Paulo, por exemplo. Eu achava que tinha, óbvio, os consultores ali do time de expansão vendendo, falavam, pode ir lá que tem força de marca e tal, mas naturalmente não tinha a mesma relevância e representatividade dentro da praça. Fechei os 4 polos do Rio de Janeiro, um na capital e outro no interior do Rio, que aí tinha menos força ainda, foi ainda mais difícil. Mato Grosso. Fui abrir a Anhembi Morumbi em Mato Grosso. Dentro da minha estratégia, isso não fazia sentido. O que aconteceu? Não deu certo. Paraná, a mesma coisa. A Anhembi em Paraná não deu certo. Alagoas e Sergipe. Marca Unifax, do Grupo Ânima. Quem conhece a Unifax? 2 pessoas aqui, 3, 4. Uma marca regional, mas assim como a IBMR, não é uma Anhembi Morumbi dentro de Alagoas, não tem essa mesma representatividade. Também não deu certo. Goiás também não, porque eu fui com a Anhembi Morumbi lá. E aqui 2 polos em São Paulo que tinha força de marca, mas eu não consegui fazer dar certo, que foram 2 exemplos que eu fui destratado, porque eu não estava respondendo dentro da expectativa da instituição. A Anhembi Morumbi em Araçatuba e Presidente Prudente. Chegou o gestor lá e falou, André, não está legal, vamos destratar, vamos colocar outro parceiro aqui. E aqui, gente, é um exemplo que me perguntaram mais cedo, né, mas você tem bandeira de outras instituições, como que você faz isso? Geralmente você tem eu sou da Unicesumar, só tenho polo da Unicesumar, sou da Anhanguera, só tenho polo da Anhanguera. Mas o que eu percebi, e também por ter passado muito tempo dentro das instituições, hoje, para mim, eu carrego o seguinte, a gente não pode depender de uma só fonte de renda. O pessoal que é institucional aqui não vai gostar de ouvir isso, né? Nunca vai falar isso para a sua rede, mas eu, como empresário, não dá. Né? Por quê? Um dia está tudo bem, mas no outro dia muda um diretor. Eu vou gostar que você fale isso. Fala isso para todo mundo abrir polo Unipar. Se for bom. Né? Então, gente, mudou um diretor, a regra muda. Você fica refém. Eu percebi isso. Eu era o tempo todo, dos 13 anos, 11 eu era do corporativo. Por mais que eu goste de um cara, perceba perfil, o cara é bom, trabalha, às vezes o cara enfrenta uma dificuldade, hoje o que manda? O que manda é resultado. A gente é dono de polo, mas a gente é dono de nada. Por quê? No dia seguinte, pode mudar um diretor, a regra do jogo pode mudar. Os alunos estão onde? Estão na plataforma de quem? O que é teu? Como que você fica depois de uma crise? É ou não é? Então, gente, eu acho que assim, na minha história, de tudo que eu vivi lá dentro, né, de todos os ambientes, eu acho que para todos nós aqui que somos empresários, que estamos buscando construir o nosso negócio, a gente tem que perceber que, primeiro, dentro de uma estratégia, segue sua estratégia, tenta ser mais fiel a ela, não desvia, não cresce o olho, não tenta dar um passo maior que a perna, senão você pode ter dificuldade. Apostar num lugar só traz risco. Pode ser bom? Pode. E é bom para a maioria das pessoas, gente. Eu conheço inúmeros parceiros que são ali fiéis a uma marca
dão tudo e recebem também muita coisa. Tem retorno disso, tá? Então aqui eu estou compartilhando a minha experiência, o que eu aprendi, o que eu vivi e que eu enxergo que faz sentido para esse ramo que a gente está. Então os principais erros aqui, né? Devido à forte marca de expansão que a gente criou e essa alta capilaridade, a gente esqueceu nossa regra de ouro principal, que é justamente aquela estratégia de focar onde tem mais força de marca, tá? E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês agora um pouco das ferramentas que eu utilizei. Que pode, e tem coisa aqui muito simples, né? Tem ferramenta muito simples que a gente pode usar, desde um Excel, desde uma plataforma que é gratuita, desde outra que é paga, mas também é um preço acessível. Então, acho que faz sentido a gente olhar para essas ferramentas aqui, tá? O que a gente tem? As principais ferramentas que a gente usou. Primeira coisa, eu vou abrir um polo, que eu sempre falo, às vezes, assim como a Áurea me perguntou hoje no almoço brincando, o que eu preciso para abrir um polo? Qual que é o passo a passo para abrir um polo? Eu sempre falo, e aí como eu fui de expansão, era parte do treinamento que eu dava para meus consultores de expansão. Gente, primeiro passo, você vai no Google Maps. É a coisa mais simples do mundo. Vai lá no Google Maps, cria um mapa no Google Maps. Uberlândia. Eu abri um polo em Uberlândia. O que eu fiz? Criei um mapa em Uberlândia. Criou o mapa. Qual que é o próximo passo? Estão vendo esses marcadores aqui? Tem lá adicionar camada. Não sei se vocês conhecem bem o Google Maps, tem lá adicionar camada. Você clica ali em adicionar camada, nomeia ela. O que eu fazia? Nomeava lá graduação EAD. Escrevia lá na busca. Polos de graduação EAD Uberlândia. O que fazia? Uma lista de 10, 15 polos que são os concorrentes. Cadastrava um a um. Uninter, Estácio, Unicesumar, Anhanguera, tal. Tinha mapeado onde cada concorrente estava localizado, que são esses pontinhos azuis aqui, ó. Tudo isso aqui dentro de Uberlândia é um polo concorrente. Por que isso é importante? Além de você saber onde seus concorrentes estão, você dentro de uma cidade que você não conhece, que era o meu caso, eu moro em Pouso Alegre. Nunca tinha ido para Uberlândia. E eu vou contar uma novidade aqui para vocês que eu estava... Novidade não, né? Uma curiosidade. Estava conversando mais cedo também com meu amigo aqui, o Lucas. Ele perguntou, André, mas, pô, legal você... Que trampo, né? Você ter que ir em todas essas cidades, abrir polo, contratar pessoas. Gente, de 48 polos que eu tenho hoje, se eu não me engano, são em torno de 40 cidades. Eu conheço 7. Parece loucura. Mas eu visitei hoje 7 polos dos 48 que eu tenho. Então, tudo que eu fiz com internet. Opa, vamos abrir praça aqui em Uberlândia, vamos pesquisar onde estão os concorrentes. O que eu fazia? Criar uma outra camada, onde estão o quê? Escolas de inglês, onde estão o quê? Cursos profissionalizantes. Então, eu mapeava esses três grupos. Concorrência, graduação EAD, escola de inglês e escola de curso profissionalizante. Por quê? Além de entender, dentro de uma cidade que eu não conheço, quais são as regiões ali que o negócio acontece, eu também vi a oportunidade de, opa, será que se eu for abrir aqui um polo compartilhado, eu posso ir numa escola de inglês aqui, que já opera, que está bem localizada. Não consegui escola de inglês, eu posso ir lá, bater na porta de uma escola de curso profissionalizante, oferecer uma parceria para ele, para eu usar aquele espaço, colocar minha marca e trabalhar a graduação ali dentro. Então, esse mapeamento aqui, ó, ele é tão simples quanto isso, mas o jogo começa aqui. Se você não fizer isso, a não ser que conheça muito bem a cidade, que seja a sua cidade, mas se você for empreender numa outra cidade, esse é o primeiro passo, tão simples quanto isso e muito importante. Tá? O que eu fazia depois? O bom e velho Excel. Criava ali uma planilha online, cidade, o status ali de aprovação do endereço, status dentro do processo. Aqui, ó, a unidade, né, estrutura física. Unidade, colocava 5 níveis, de ruim e ótimo. Colocava também a localização, então, para eu avaliar em escala, né, a localização das opções dentro daquela cidade. Observação, endereço e o link de acesso. Então, tanto eu quanto ali minha equipe de expansão,
a gente fazia esse mapeamento dos endereços, o time buscava também com o meu apoio, e aí na hora de acompanhar e validar, já fazia filtros, olhava o endereço, já validava, tinha todo o histórico ali de busca de endereço, para a gente poder crescer. Tá? E essas duas ações aqui, né, essas duas ferramentas que eu usei para crescer o meu negócio, também usava dentro do mundo corporativo para poder validar todo o processo. Tá? Aqui não, nessa aqui não, por quê? Porque essa planilha, eu tinha uma outra planilha. Tá? Que quando eu era da Anima, a gente teve acesso a um banco de dados que trazia todo esse potencial da praça. Né? Potencial do público EAD dentro da praça, população ativa, enfim, tinha vários dados econômicos e demográficos que me ajudavam a fazer essa escolha. Então, muito também das cidades que eu escolhia, antes tinha esse passo anterior para poder, dentro do potencial do EAD mesmo, para saber o que tinha mais chance de ter sucesso ou não. Mas essa aqui tinha algumas colunas ocultas que eu ocultei mais para a imagem poder ficar boa. Tem algumas outras informações aqui, mas as principais para esse processo de validação são essas aí. Tá? Outra ferramenta que eu uso, que me ajuda muito na gestão, é o Trello. Quem conhece o Trello? Quem usa o Trello? Essa ferramenta é muito boa, então a gente tem que aprender a se organizar, a gerir o nosso time, buscar ferramentas que possam realmente trazer agilidade. Né? Então eu tenho hoje tudo dentro do Trello. Processo de expansão, materiais de treinamento, links, passo a passo de treinamento, o meu supervisor desenvolver junto com o atendente novo, enfim, os acessos dos polos, links importantes, produto e tudo mais. Então, tudo eu tento manter organizado dentro do Trello, compartilhar os quadros que eu acho relevante com cada equipe para poder desenvolver o trabalho. Tá? Aqui mostra um pouco disso. Então, dentro do quadro lá de expansão, tem ali, né, o que está pendente, em execução, o que a gente tem de polo finalizado e outras colunas ali também dentro desse processo. Tá? Tão simples quanto isso também, uma ferramenta muito boa que permite você colocar anexo, link, fotos, checklist, data de execução, né, enfim, prazo. Isso ajuda bastante você no dia a dia. Exemplo aqui de checklist, né? Então, todo quadro novo de polo, esse era meu checklist. Eu vou abrir um polo novo, né? Óbvio, depois da aprovação do endereço, por exemplo, tinha lá dados do colaborador, acesso SIG, Spirit, e-mail, BI, perfil no Instagram, Google Meu Negócio, impulsionamento. Então, a gente ia lá ticando cada etapa do processo para a implementação de um polo novo. Então, enquanto não finalizava tudo lá, não era transferido para a coluninha ali de polo finalizado. Tá? Então, essa organização é fundamental para quem quer escalar o negócio. Senão a gente se perde. Tá? E aí não é só de abertura de polo que a gente vive. A gente tem que matricular aluno. Né? Quais são as melhores práticas que a gente pode ter aí, que eu desenvolvi para poder, além do crescimento em escala, que é o crescimento horizontal, né, abrindo um monte de unidade em várias cidades, também poder fazer com que cada polo desse possa ter sucesso. Tá? Então, a primeira coisa, a gente falou bastante, o Igor também falou bastante disso, outras pessoas, enfim, campanha de venda. Então, não adianta, gente, time comercial precisa ter a cenourinha, precisa ter a variável, tanto do aspecto de recompensa, quanto do aspecto de acompanhamento, do ritual da campanha de venda. Né? Então, dentro da minha operação hoje, toda segunda-feira a gente tem uma reunião da campanha de venda, onde eu trago os resultados da semana, os melhores resultados e faço a premiação semanal. Então, eu tenho acompanhamento aqui, ó, isso aqui é uma regional específica. Então, tem lá, a gente está na semana 26, trago os números dos resultados de matrículas total e matrícula balcão, que são aquelas matrículas que o time efetivamente fez. Então, a gente, além de ver esse resultado de entrega, tem aqui o share, inclusive, né, de todas as matrículas daquela semana no polo, quantas foram balcão, o que isso representa, entrega o percentual em relação à meta da semana naquele polo,
Então a gente olhava esse resultado semanal e também fazia esse comparativo semanal. Como a gente foi em relação à semana anterior, a gente cresceu, caiu. Esse ritual, esse acompanhamento é fundamental na operação comercial. É o que mantém a galera direcionada na meta, no objetivo para a gente buscar o crescimento. Então, além disso, dentro da nossa campanha, tinha ali a parte de premiação, que eu dividi em 3 categorias, né, que eu chamava ali de categoria bronze, prata e ouro. Cada categoria tinha a sua premiação. Então, a gente fazia lá, quem fez naquela semana 4 matrículas, ganhava uma premiação de R$50 na semana, entrava na categoria bronze. 3 para baixo não ganhava nada, só recebia a premiação semanal a partir de 4 matrículas. O cara fez de 5 ou 6 matrículas, categoria prata, premiação de R$80 na semana. 7 matrículas ou mais entra na ouro, e aí a premiação de R$100 a R$200. Então, toda semana a gente ia lá e acabou a reunião, Pix na hora. O cara tem que receber na hora também para ter motivação, fazer diferença na semana dele. Tá, mas só R$50, só 100, gente. Mês tem 4 semanas. Para quem ganha 1.500, 1.700, se o cara ficar em ganhar ali R$100 por semana, estamos falando de quantos por cento do salário dele? R$400. O rolê está garantido. 35% do salário dele é de premiação semanal. E na nossa campanha de venda, a gente tem a premiação semanal, a gente tem a premiação mensal e a premiação semestral. E ainda tem sorteio. O que é o sorteio? A gente faz 2 sorteios. Quem entra no top 1, que é a categoria ouro, vai participar de um sorteio para ganhar mais R$100. Então eu fazia lá, pegava aqui essas 6 pessoas, lá no sorteador.com.br, de 1 a 6, sorteava, opa, o número 3. Gabi, no caso, além dos R$150 ali que ela levou pelo resultado, ela levava mais R$100 por ter feito mais de 7 matrículas na semana. Outro sorteio que a gente fazia semanalmente era a matrícula do sábado. Por quê? Sábado, primeiro, a gente trabalha das 9 às 13 horas. Então, sábado já é um dia mais difícil. Não tinha muito resultado. Então, para estimular o resultado de sábado, quem fizer matrícula no sábado vai participar do sorteio de mais R$50. Então, toda semana tinha esse sorteio também para motivar a galera a dar resultado no sábado também. A gente paga, aí tem uma variável lá, a partir de R$15 a matrícula, tá? Então depende se é uma matrícula de um lead orgânico, uma matrícula de um lead de trade, então ele tem o seu valor, tá? Então, a partir de R$15 por matrícula, a gente paga essa variável e tem esses outros prêmios, né, que complementam o resultado da meta do mês, o resultado da meta do intake. Então tenho aqui, inclusive, não sei se é esse aqui, ó. Premiação. Isso aqui, gente, para vocês terem noção do que a gente investe em variável, em bonificação do nosso time. Estamos falando de uma regional, com 15 polos. Encerramento do intake 21.1. A gente investiu aqui, ó, mais de R$15 mil com uma regional para manter a galera ativa, entregando resultado só com variável, tá? Desde junho lá, o do intake, tá, prêmio de conversão também, enfim. Que a gente entende que o cara precisa ter a cenourinha, ele precisa ter a recompensa, e no final desse jogo, o que realmente motiva o cara que está ali na ponta, na minha opinião, é o que ele coloca dentro do bolso. Tem outros valores, óbvio que tem, isso são complementares, cultura que você coloca, né, envolvimento que você tem com o seu time, mas dentro da minha operação, falei para vocês, tem 48 polos, opero em mais de 40 cidades e eu conheço 7. Esse é um desafio dentro da minha reestruturação. O que eu tenho que fazer na minha reestruturação? Melhorar algumas unidades, aumentar o meu time de supervisão regional para ter mais conexão com essa galera, né? E estar mais próximo, fazer mais ações locais, estar mais na ponta, visitando e também construindo outros valores junto com esse time. Mas, dentro da minha estratégia de crescimento em escala, o que eu entendi que ia me ajudar a crescer mais rápido é colocando ali dinheiro na mão da galera, naquela galera que realmente entrega resultado.
Tá? Então foi isso, é isso que a gente faz, é dessa forma que a gente conseguiu escalar e ter hoje aí pouco mais de 12 mil alunos. Outras campanhas também, eu acho que é fundamental indique o amigo. Então, algumas instituições têm as suas próprias campanhas de indicação, mas além disso, a gente também criou a nossa campanha interna. Então, no nosso caso aqui, e eu reconheço que nem é uma campanha tão atrativa assim, mas dentro de tanto dinheiro que a gente já coloca nesse jogo, o que a gente faz? R$30 de Pix para aquele aluno que indica um amigo e esse amigo se matricula com a gente. A gente só paga esses R$30 depois do 7º dia da matrícula, para caso ele cancele, né? A gente não perca dinheiro à toa. Tá? Então a gente criou uma campanha interna também de indicação que ajuda bastante a gente nesse trabalho. Outra ferramenta, isso faz parte aqui também do ritual de gestão para o time comercial. A gente tem esse pace diário. O que é o pace diário? Cada colaborador ele tem uma planilha online. Obviamente ele tem ali a sua meta do dia, né, de interação, a sua meta de matrícula, e ele vai, ao fim do dia, alimentar essa planilha. Então ele coloca ali quantos leads ele teve, se ele teve agendamento de vestibular, quantas matrículas acadêmicas e quantas matrículas financeiras, e a gente faz esse acompanhamento diário. Então todo fim do dia, o funcionário vai lá e alimenta essa informação. No dia seguinte, eu abro praticamente o dia de trabalho compartilhando esse resultado. Colocando lá no grupo do WhatsApp, pace diário, dia tal, e aí eu dou destaque. Né? Fulano de tal, fez 3 matrículas, o outro, tantas, parabenizo quem teve um bom resultado no dia anterior. Chamo a atenção, caso alguém tenha esquecido de preencher o pace, ou alguém que teve uma interação muito baixa. Essa questão da interação é um ponto que eu chamo muita atenção também. A gente precisa ter, além de disciplina com o nosso processo comercial, que é garantir que o time execute ali o método de trabalho, a gente precisa ter volume. Quanto mais pessoas eu falo, mais resultado eu vou ter. Então, eu bato muito nessa tecla de quantidade de interações que cada vendedor faz durante o dia. Né? Então, a hora que eu vejo lá um polo com potencial, com 20, 30 interações, a primeira coisa que eu faço é chamar aquele cara e falar, meu amigo, o que aconteceu ontem que você teve só 25 interações? Como que você vai bater sua meta fazendo 20 interações por dia? Você não vai chegar no seu resultado. Você precisa ter 50 interações por dia, não 25. Então, o pace diário é mais uma ferramenta de gestão que eu uso diariamente para acompanhar o resultado do time e fazer a máquina rodar e manter a galera no caminho. Tá? E é algo muito simples, tá, gente, da gente implementar dentro da nossa rede. Uma outra frente muito importante é a parte de treinamento, que a gente também precisa evoluir. Então, o próximo passo que eu vou dar na parte de treinamento é fazer treinamentos em vídeo, né? Até para conseguir conectar um pouco mais com o time, pelo fato de eu não conhecer pessoalmente quase ninguém do meu time. Então, a gente vai passar por um novo processo, onde eu devo gravar vários treinamentos de todas as frentes, todos os processos, para melhorar essa conexão. Mas a gente precisa ter um modelo de treinamento bem organizado. A gente montou um cronograma. Escola de negócio aqui no caso, dentro da rede, toda instituição tem lá a sua escola de negócio. Uma plataforma ou um período de treinamento. Então, naturalmente, o primeiro passo do meu funcionário é se conectar com esse treinamento institucional, fazer o treinamento e aprender o que tem ali. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente entra, aliás, tem um introdutório primeiro, que é falar de mercado, enfim, conectar essa pessoa dentro do mercado, depois vai para o treinamento da escola de negócio. Depois a gente faz alguns treinamentos sobre processo de matrícula, processo de venda, né? Comercial e depois a parte pedagógica. Geralmente, o que a gente faz? Dentro da nossa operação, a gente tem o que a gente chama de aula de ambientação online. Então, toda semana tem um evento online com a nossa tutoria pedagógica que faz essa conexão do novo aluno. Né? Então, saiu uma matrícula, nossa tutora já vai lá, dá as boas-vindas, fala um pouco da plataforma e já agenda, convida aquele novo aluno para participar da ambientação daquela semana. E na ambientação da semana, a gente basicamente fala sobre duas coisas. Plataforma e produto, metodologia. Então,
esse é seu ambiente virtual, é aqui que você acessa isso, assim que você faz sua aula, é assim que funciona. Muito da evasão que a gente tem é porque o aluno ele não compreende, não sabe como funciona a plataforma. Então a gente faz questão de dar ênfase nesse tema e também falar sobre metodologia para ele entender como que funciona a questão de nota, de aprovação, de tudo que envolve a parte acadêmica. Tá? Então, basicamente, esse é um cronograma básico de treinamento que a gente faz para todo o nosso time. Tá? E aqui tem alguns exemplos, sabe, de temas que eu acho muito importante a gente reforçar dentro da nossa equipe. A jornada do candidato. Dentro do treinamento que eu faço, eu chamo muita atenção para essa jornada, né, que aí a gente pode chamar de funil de venda, de processo comercial. Eu chamo bastante de jornada do candidato. Então, o cara chegou, a primeira coisa, além de eu mostrar como o jogo funciona, quais caminhos que o candidato vai percorrer para fechar a matrícula, eu dou a tarefa para ele. Então, eu falo, meu amigo, a melhor forma da gente aprender a direcionar o aluno, a mostrar para ele qual o caminho ele vai percorrer, é se a gente vivenciar essa jornada. Então, recebeu o primeiro treinamento de processo comercial, ele tem lá como tarefa no dia seguinte fazer a própria inscrição, fazer o próprio vestibular, fazer a própria matrícula. Fez a matrícula, manda para mim ali o comprovante da matrícula. Naquele momento eu dou mais uma tarefa para ele. Agora você vai cancelar a sua matrícula. Você também tem que saber como é o processo de cancelamento de uma matrícula para poder orientar corretamente o nosso aluno e evitar que essa matrícula aconteça naturalmente. Outro tema assunto que eu chamo muita atenção no nosso treinamento é sobre as formas de matrícula, né? Então a gente tem a matrícula web, que é aquela matrícula orgânica. O cara entra no site, faz a inscrição, se matricula, segue a jornada ali basicamente sozinho. Essa matrícula entra para a gente, né, como gestor de polo, mas não entra no resultado do time. Tem a matrícula call center, entra no polo, mas não entra também no resultado do time. O que vai contar é a matrícula balcão, é aquela matrícula que efetivamente ele participou, ele fez o atendimento, ele fez todo o processo de conversão. E na matrícula balcão, tem lá o processo, né, o cara fez a matrícula, tem um formulário de matrículas que eu uso inclusive para fazer a apuração da campanha de venda. E aí a gente vê ali, consolida do que é a matrícula realmente balcão, feita pelo sistema, que tem aquela matrícula também que ele faz o atendimento, influencia naquela conversão, mas o aluno vai lá e acaba efetivando a matrícula pelo site sozinho. Tem aquela matrícula que ele fez todo o atendimento, orientou tudo, da noite para o dia, o call center entra lá e faz contato, fecha aquela matrícula, ele perde aquela matrícula. Então, dentro do nosso processo, a gente também contabiliza, o vendedor tem lá como sinalizar o status. Não, isso aqui é uma matrícula balcão SIGA, por exemplo, que é o sistema, a matrícula web e o balcão call center, né? E aí depois ele coloca os prints lá de atendimento, de uma forma objetiva e dinâmica também, para a gente poder apurar e validar todo esse resultado. Então, né, a gente destaca muito a questão do processo do funil de venda, o ciclo de atendimento, os CRMs e tudo mais. Aqui dentro do ciclo de atendimento, gente, talvez este seja o maior desafio, né? O que é o ciclo? Eu tento fazer, não sei se eu estou 100% certo, mas eu tento colocar para o time o seguinte: a disciplina no processo comercial. Como que funciona meu processo? Eu tenho lá um CRM ou uma planilha online, que é a fonte dos leads. Eu preciso pegar esse lead, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abordagem ao WhatsApp? Eu vou ligar? Então, a gente orienta a fazer a primeira abordagem pelo telefone. Tá? Não conseguiu, fiz 3 tentativas de ligação, não deu certo, faz a abordagem por telefone. Manda lá uma mensagem: oi fulano, eu sou fulano, consultor educacional aqui da EMB Morumbi. Tentei contato com você, não foi possível. Você prefere que eu tente te ligar num outro horário ou a gente pode conversar aqui pelo WhatsApp? Então, a gente vai dando esse passo a passo. E aí, qual que é o desafio do ciclo de matrícula, gente? O time ele precisa entender que para ele ter resultado em escala, né, ter bastante resultado, tem a dinâmica. Pegar o lead, tentar fazer contato, não conseguiu, faz abordagem para o WhatsApp, coloca ali no CRM o histórico do atendimento, data de retorno, o status daquele atendimento, se está em atendimento, se está em negociação, se está em
em abordagem, então a gente tem ali todos os status para poder diferenciar o momento de cada negociação e passar para o próximo candidato. É tão simples quanto isso, mas a gente precisa entender que esse ciclo, se você quer resultado, você tem que ter essa dinâmica. Fez o contato, alimentou, atualizou o CRM, passa para o próximo. Fez o ciclo de atendimento com o lead 1, passa para o próximo. 2, passa para o próximo. Quanto maior o volume de interação, mais chance de resultado que você vai ter. E parece simples, mas eu, pelo menos, enfrento muita dificuldade com isso. Semana passada, por exemplo, eu descobri no nosso time que tinha uma funcionária que estava na equipe há 5 meses. Em 5 meses, ela não alimentava a nossa planilha de conversão, nosso CRM. Em 5 meses, ela não tinha não seguia nada no nosso processo. Mesmo diariamente eu chamando atenção em relação ao processo, mandando pedaços de treinamento e orientando. Ela simplesmente não fazia nada. Eu perguntei, mas como que você faz para acompanhar o resultado? Aí eu faço tudo pelo WhatsApp, eu coloco ali as bandeirinhas, divido por cor, o que eu estou atendendo e tudo. Não tem data de retorno, não tem acompanhamento, enfim. Por mais que pareça óbvio, né, que a gente estava falando, óbvio que precisa ser dito, a repetição como que é a repetição? É a mãe da aprendizagem, né, alguma coisa nesse sentido. A gente precisa bater nessa tecla diariamente, porque, pelo menos o maior desafio que eu vejo do time hoje é garantir que o seu time execute a sua metodologia de trabalho, o seu processo comercial, né? Então a gente tenta detalhar e desenhar isso da melhor forma possível para que os resultados venham. Outra ferramenta que a gente usa, que eu uso no meu time, que me ajuda a fazer essa gestão em escala, é o Zoom. Então a gente criou uma sala de trabalho online, tem lá o link, no grupo do WhatsApp tem o link e a senha. Ele entrou no Polo, abriu o computador, entrar na sala de trabalho, tem lá a câmerazinha do computador, do notebook dele na cara dele, e é ali que eu acompanho o trabalho do time durante o dia inteiro. Ah, mas eu não posso cutucar o nariz aqui, que essa câmera está na minha frente. Se a gente estivesse do lado aqui na mesa, dentro do escritório, você ia ter que levantar para beber água, ir no banheiro, cutucar o nariz, ia fazer alguma coisa. Então a gente precisa, não adianta, eu preciso ter alguma forma para acompanhar o resultado do time. Então a melhor forma que eu encontrei foi ter essa sala online de trabalho, e ali dentro, estou com dúvida, levanta a mão, abre o áudio, chama, pergunta, compartilha, troca experiência. Se eu preciso trazer alguma informação, eu uso a sala de trabalho também para comunicar, para cobrar, para compartilhar algum resultado. Então, a sala de trabalho hoje ela é fundamental para eu ter um mínimo de conexão, de acompanhamento com o meu time. Tá? Outra ferramenta muito boa. E outro detalhe, tá? Além da sala de trabalho, eu acabei de comprar 5 câmeras. 5 não, 50. Aquelas câmeras de lâmpada, sabe? Que você conecta ali na lâmpada. Tem visão 360, então a gente está implementando também todas as câmeras dentro do polo. Então cada polo vai ter a sua câmera para a gente também poder acompanhar e saber o que acontece. Já peguei casos de funcionário que tinha um colchão escondido lá e dormia no polo. Entendeu? Tem vários casos do cara não liga a câmera, e é uma dificuldade, tem muita gente resistente. Ele não liga a câmera e fala, fulano, hã? Então, tem casos onde eu vou lá, mando mensagem, cara, o que aconteceu? Por que você não está com a câmera ligada? Ah, deu problema na minha câmera. No ambiente de trabalho, pode. No home office, é passível de processo. Tá? Mas se você está dentro do polo, dentro do seu polo, você pode ter as ferramentas que você achar que faz sentido para poder acompanhar o resultado do time. Tá? Mas, por exemplo, a gente tinha algumas pessoas que trabalhavam home office, aí eu dava como opção. Ela poderia não abrir a câmera, né? Mas dentro do polo, tem que estar conectado na sala de trabalho, tem que estar com a câmera ligada e a câmera centralizada. O que não falta também é espertinho mostrando só a testa aqui. Ó. Aí o cara está aqui com o celular. Ó. O celular, o tempo está passando, ele está aqui ó, olhando o Instagram e fazendo de conta que está trabalhando. E aí, a hora que eu percebi isso e me toquei para isso, o que eu fiz? Porra, complicado, né? Gerir tanta gente, tanto polo, a distância.
não dá para ter essa improdutividade na operação, senão o negócio não anda. Como que eu vou acompanhar ainda melhor o time? Eu implementei uma outra ferramenta que eu acho que vocês vão gostar. NeoCode. Quem conhece essa ferramenta aqui? Isso aqui é uma plataforma para acompanhar a produtividade do seu time. Então, com essa plataforma, eu tenho aqui, ó, Polos FMU, Polos One, Polos Una. Eu consigo, além de ter essas informações em gráfico, monitorar exatamente 100% da atividade do funcionário A, do B, do C, do E e do F. E de quem quer que seja. Então, a partir do momento que ele liga o computador, ele já começa a registrar. No momento que ele abriu o computador, ligou a máquina, e no momento que ele desligou a máquina. Então, isso me ajuda até como um certo controle de ponto. Não é uma ferramenta oficial para controle de ponto, mas me ajuda nesse tipo de gestão, caso eu queira verificar alguma coisa. Eu olho isso aqui todo dia? Não, gente. Não olho, eu não perco muito tempo olhando, fazendo esse tipo de microgestão. Mas por que eu tenho? Primeiro, só do funcionário saber que tem, ele já se controla e não faz tanta besteira. Acompanha tudo, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Eu não preciso bloquear. Ele registra, entendeu? Então, eu não fico olhando toda hora, mas se eu tenho algum problema, se eu estou desconfiado de alguém que está improdutivo, eu vou lá ver como que foi o desempenho dele, como está sendo o desempenho dele. E vejo por dia, por semana, da carga horária dele de 8 horas diárias, quantas horas ele realmente estava ativo. E eu posso, inclusive, cadastrar essas atividades. Definir o que é atividade produtiva, o que é atividade neutra e o que é atividade de distração. Então, se o cara está no Excel, é uma atividade produtiva. Se o cara está no sistema A, B, C, e eu consigo cadastrar cada uma dessas plataformas, eu coloco como produtiva. Um Google, uma atividade neutra. Uma outra ferramenta, eu coloco como neutra. YouTube, Instagram, qualquer outra coisa, fica como atividade de distração. Tá? E aí, se o colaborador ele fica 10 minutos aqui, ó, eu não consigo usar o Instagram no computador, eu vou usar no celular, vou enganar esse bobão aí. Aí ele está aqui com o celular dele. Passou 15 minutos sem atividade no computador, abre um pop-up na tela dele e pergunta: você está ausente, por qual motivo? E dá-lhe ele as opções para ele colocar. Então o cara não tem para onde ele fugir. Assim, ó, é de certa forma um excesso, gente, mas de novo, se eu tenho uma rede com quase 50 polos, se eu não posso estar em todos esses polos, eu preciso buscar tecnologia, ferramenta para me ajudar na gestão. Isso aqui ajuda. Não olho no dia a dia, mas se eu desconfio da produtividade de alguém, eu vou lá, olho o histórico e falo: meu amigo, você quer saber por que você não está batendo meta? Está aqui, ó. Você está entrando tarde, saindo tarde, está perdendo tempo com o YouTube, está perdendo tempo fazendo seu curso de graduação. Você quer estudar? Pode estudar, meu amigo, só que vai estudar depois que você se encerrar. Aqui dentro você está para trabalhar. Aqui dentro você está para ligar para candidato, para converter, para fazer matrícula. Né? Então, o time precisa ter consciência disso. E quando a gente tem escala, quando a gente tem muito polo, a gente precisa buscar esse tipo de ferramenta. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, mostra do geral, da equipe toda, todas as equipes. 99% do ponto de vista de atuação dentro da carga horária, né? Naquele dia especificamente, aqui está computando um dia só, tá? Então eu tenho ali, ó, durante todo o dia, quando começou, né, o trabalho, das 10 às 12, por exemplo, que é aquele primeiro quadro ali verde, ou seja, grande parte foi de atividade produtiva, só um pedacinho ali de neutro. Então eu consigo ver do time todo e individualmente todas essas informações. Então aqui, ó, todo time, polo A, B, C, D e E, quantas horas o cara trabalhou em determinado dia, quantos por cento foi produtivo, não foi produtivo, né? Quanto aqui, ó, 38 minutos que ele não trabalhou, na verdade, que ele deve ter aberto mais tarde ou fechado mais cedo. Ele tem ali, ele aponta, tá? Então você recebe um relatório diário. De novo, eu não fico perdendo muito tempo com isso. É uma ferramenta de apoio, né? Mas ele tem os alertas. Determinado computador
ficou desligado ou não ligou, ou ficou fora do horário, ele tem lá, ó, tanto tempo, tantos por cento de distração no polo A, no polo B, no polo C. Então você consegue ter essa visibilidade. Então aqui a gente tem uma visão por máquina, né? Por polo. Aqui a gente, quando eu entro dentro de um colaborador, né? Então esse aqui é um exemplo. Então esse aqui é um polo X. Ele ficou aqui, ó, das 8 horas que ele deveria ficar no polo, saiu 1h20 mais cedo. Ficou desligado aí 1h20. Daqui das atividades, ó, atividades produtivas, está aqui todos os sistemas, programas, planilhas, neutras. Algumas ferramentas que eu acho que o cara usa normal, mas as distrações. Então ele gastou aqui, ó, 1 hora mexendo em edição do Wix lá, que é um site de construção de landing page. Né? Globo, enfim, pesquisa. Eu vejo muito Instagram, YouTube. E aí a hora que eu vejo isso, naturalmente, eu chamo a pessoa e vou no aspecto de orientação, né? Enfim, de alerta, para garantir que o time tenha a melhor produtividade possível. Aqui a gente traz também todo esse detalhamento, então eu consigo ver, né, se o cara está fora, em que momento que ele se distraiu, em que momento que ele estava fora. E o mais, de certa forma, engraçado é que, por exemplo, que nem essa pessoa que em 5 meses não fazia nada do processo. A hora que você vai questionar resultado, fazer gestão de resultado, entender por que não está dando certo, você encontra todo tipo de justificativa. Ah, porque não consigo fazer isso, eu ligo, a pessoa não atende, eu mando mensagem, a pessoa não responde. Aí eu tento, obviamente, né, conversar, orientar e tal, e em último caso que eu recorro à plataforma. Nesse caso, como era um caso crítico, falei, cara, 5 meses a pessoa não fez nada dentro do processo, deixa eu ir lá para o NeoCode, deixa eu ver o que está acontecendo com ela. Aí eu fui lá, estava todo dia, chegando mais tarde, fechando mais cedo, todo dia com o YouTube, todo dia com o Instagram, que ela estava na plataforma, mas não tinha se atentado que a plataforma registrava tudo aquilo daquela forma. Tá? Oi. Cara, é barato, viu? Barato, não é caro. Tanto é que a gente tem isso para todos os polos. Eu não lembro exatamente o valor, mas imagina, cara, é coisa assim de, sei lá, R$ 800 por ano, assim, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? É baratíssimo. Baratíssimo. Não lembro exatamente o valor, tá? Posso até estar passando o valor errado, mas uma coisa eu garanto, é barato, tá? É barato. E traz muita informação, né? De novo, conselho, a gente não precisa fazer microgestão, mas se você precisa acompanhar muita gente, pode te ajudar. Se você está tendo dificuldade com uma pessoa, tentou os outros caminhos de orientação, de treinamento, né, de ir ali se conectar, e a pessoa toda hora na muleta, toda hora trazendo uma desculpa, entra na plataforma, chega lá e fala, cara, olha aqui, ó, eu estou tentando te ajudar, mas você precisa me ajudar também. Desse jeito não vai dar certo. Tem uma opção. Esperto dá jeito para tudo, né? E todo lugar tem gente esperta. Inclusive, eu peguei semana passada um esperto, né? Aí eu fui na pessoa e falei, bom, o que está acontecendo? Entrei lá, faziam 11 dias que não existia nenhum registro. O que ele faz? Quando você instala isso aqui no computador, lá no cantinho direito, embaixo, tem o iconezinho do aplicativo. Então, se a pessoa descobrir isso, ele clica ali e tem uma opçãozinha, desativar. Só que você desativa com a opção de desativar por no máximo 24 horas. Só que se todo dia ela ficar fazendo isso, não vai registrar nada. Só que você recebe pelo alerta. No caso, como eu não fico olhando isso todo dia, eu não estava vendo, né? Mas a hora que eu vi que tinha algum outro problema, eu fui lá e vi que tinha lá 11 dias sem registro. Cheguei nele e falei, ô fulano, o que está acontecendo, cara? Tem 11 dias que você está com a ferramenta desativada, o que aconteceu? Ah, não sei o que aconteceu, chefinho, bababá, né? Não sei o que pode ter acontecido, tal. Ele não assumiu. Eu também não tenho tanta certeza se foi realmente isso, mas a alternativa mais óbvia parece ser o fato de ter lá desativado, né? Mas se você faz um acompanhamento, mesmo que geral, assim, diário, opa, um funcionário lá sem atividade, você depois pega, orienta, né?
e faz o ajuste que for necessário. Tá? Então, é uma ferramenta de apoio na gestão do seu time para gerir produtividade do time, que pode auxiliar. Não deve ser a principal, a gente não precisa fazer gestão só com base nisso, porque eu acredito que não é a microgestão que vai fazer o seu negócio crescer. Você precisa definir as alavancas certas, uma boa campanha de venda, um bom ritual de gestão, toda semana se conectando com o time, fazendo um reconhecimento, cobrando, estimulando. Essas são as alavancas que eu acredito que vão gerar resultado. Tá? Mas, dependendo do caso, ferramentas como essa podem te ajudar. Ferramentas como o Zoom, como o Meet, podem te ajudar. Rituais como o Pace diário, rituais como a apresentação semanal de resultado, são trabalhos que você pode desenvolver no seu polo para ajudar você na gestão e no crescimento. Beleza? Gostaram dessa ferramenta, né? A sala de trabalho também é uma boa, tá, gente? Ajuda bastante. Sala de trabalho é ou Zoom ou Meet, tá? Você cria uma sala virtual. Vamos falar do Meet, que é até mais fácil. Meet é a plataforma do Google. Se abre, é que eu já crio uma sala definitiva, né? Então eu ponho aquele link dentro do grupo do WhatsApp. Então o time sabe que ele tem que todo dia acessar aquele link lá para entrar naquele link específico. Não fico mudando de link todo dia, é um link só, que vai ficar aberto lá todo dia. E aí a pessoa entra com a senha dela, no caso do Zoom, do Meet, não precisa de senha, só que você tem que dar permissão, né, quando a pessoa entra. E aí tá lá online, o cara entra, ele tem que estar com a câmera ligada, ele deixa o áudio dele desligado e tá lá, trabalha normal. E o negócio não fica ligado, né? Então ele está aqui operando, a tela do Zoom ou a tela do Meet fica em segundo plano, fica ali fechadinho. Mas eu, como gestor, estou olhando todo o time trabalhar. Eu quero passar uma informação, eu quero fazer um alinhamento. Galera, atenção, ligo o meu áudio. Galera, atenção, vamos aqui, vamos olhar aqui rapidinho, quero fazer uma orientação. Passa a orientação, ou cobra alguma coisa, ou chama atenção para algum detalhe. Então, a ferramenta, a sala de trabalho, ela ajuda muito nisso. Da mesma forma que funcionário novo, estou com dúvida, ô fulano, me ajuda aqui e tal, está acontecendo isso, o que eu faço? Então, a gente usa essa ferramenta também para aumentar a conexão do time, aumentar o engajamento, permitir que a gente tenha maior acesso ao time, tá? Para quem trabalha com mais de um polo, isso faz sentido e eu sugiro. Não, é assim, se eu sou um funcionário, eu entrei na sala, se eu deixar em primeiro plano a tela do Zoom ou do Meet, eu estou vendo o funcionário ver a mesma coisa que todo mundo. Então, é como se fosse uma reunião online. Então, está lá um monte de câmerazinha ligada, eu estou lá vendo. Se eu começo a fazer meu trabalho, de novo, está em segundo plano. Né? E aí eu, junto com o meu time de supervisão, estamos trabalhando também. Eu não fico lá perdendo tempo olhando a cara de todo mundo. O objetivo não é esse. Né? É uma ferramenta de apoio. Estamos trabalhando normal. Eu preciso passar recado, chama a galera. Preciso fazer um alinhamento, chama a galera. Preciso cobrar, chama a galera. Eu quero cobrar só o fulano de tal. Chamo ele, abro outro link para uma reunião por vídeo com outro link, chamo a atenção dele e segue o jogo. Tá? Então, são ferramentas de apoio, mas é como se fosse uma reunião online normal. Tá? Todo mundo tem que deixar o áudio desligado, câmera ligada, centralizada e fazer o trabalho. Segue vida normal. Tá? Tem gente que não gosta, mas é o jogo. Né? Eu, pelo menos, não encontrei outra forma de tentar me conectar com o time. Exato. Exatamente, né? Exatamente. Você tem que... E é aquele negócio, né? Que eu acho que, não sei quem comentou aqui. O negócio é seu. Quem define a regra é você. Então, você vai implementar as ferramentas e o modelo de gestão que você acredita que vai fazer sentido. Né? Mas não pode ser refém da ferramenta, como eu disse. É uma ferramenta de apoio. Eu também não tenho tempo para ficar perdendo, para ficar espiando a vida de todo mundo. Mas a hora que eu preciso, eu uso. A hora que eu preciso, eu olho. A hora que eu preciso, eu analiso.
E assim, e eu chamo a atenção para o principal benefício. Falo, pessoal, por que eu estou implementando essa ferramenta? Porque eu quero me conectar com vocês. Não é para te espiar, entendeu? Eu não falo, estou colocando aqui um espião online. Não, abri essa sala para a gente poder estar junto, para a gente trocar ideia, para a gente trocar conhecimento. Se eu precisar fazer um alinhamento, eu chamo vocês aqui e beleza. A plataforma de produtividade. Aí não tem muita escapatória. Isso aqui vai pegar tudo mesmo. Falou, gente, mas eu preciso. Como que eu vou gerir todo mundo, acompanhar o trabalho de vocês? Como eu vou conseguir entender quais são os gargalos que você está tendo para ajudar você a melhorar o seu resultado? Então, a ferramenta também me ajuda, né? Qual é a tua... Alô? Alô? Qual é o teu índice de rotatividade desses funcionários? Cara, é alta. Tá? A rotatividade está aumentando agora nessa fase de reestruturação que a gente está tendo. Tá? De novo, quando a gente define onde a gente quer chegar e que caminho a gente vai seguir, são decisões que a gente precisa tomar. Né? E você, de certa forma, você tem que pagar algum preço. Então, se você quer crescer rápido em escala, você não vai ter o melhor clima organizacional. Você não vai ter o time mais engajado, porque você optou por crescer rápido, e crescer rápido você não tem muito tempo, a não ser que você tenha um time muito grande. Só que o dinheiro é escasso, para mim não teve em abundância, né? Então eu precisava fazer o melhor uso da receita. Então o time enxuto, mas colocando ferramentas, e aí segue o jogo. Segue o jogo, o resultado começou a cair, opa, o que está acontecendo, posso te ajudar, você está seguindo o processo, não está? A gente vai orientando e alimentando, cobrando. Chegou um determinado momento, você cumpriu toda essa fase de desenvolver, né, de tentar desenvolver o seu time, e determinado funcionário não está respondendo, aí, meu amigo, não tem alternativa. Tá? Mas do meu time hoje, pouquíssimos pediram para sair. Quem trocou foi porque a gente entendeu que a produtividade estava muito baixa e a gente foi e trocou. Tá? Mas hoje, gente, o meu maior desafio é a equipe. Desde a contratação, quanto treinamento e manutenção. Tá? É a minha maior dor hoje. Tanto é que dentro do meu projeto de reestruturação, além de trabalhar melhor algumas unidades, eu quero começar a construir uma cultura da empresa diferenciada, tentar me conectar melhor e mais com o meu time para poder reduzir esse tipo de situação de turnover, de desistência ou de demissão, porque custa muito mais caro a gente ter que trocar gente. Tá? Mas André, chega um momento, tá? Chega um momento que eu estava tendo o primeiro treinamento, o Igor estava falando aqui de equipe e tal, terminou a primeira parte dele, se eu não me engano, eu até comentei com o Lucas ali, falei, cara, a vontade que eu tenho é que segunda-feira trocar o time inteiro e começar do zero. Às vezes dá essa vontade. Né? Mas a gente tem que ir trabalhando, tem que ir melhorando. Então eu reconheço que eu fiz uma escolha de crescer em escala e você paga esse preço. Equipe às vezes desengajada, funcionário às vezes com baixo rendimento, você vai ter despesa com substituição, e aí chega em determinado momento, opa, agora a gente tem que corrigir esse tipo de situação, onde eu vou reestruturar, onde eu vou contratar novos supervisores, para ter um apoio melhor, e aí a gente vai seguindo a evolução do processo. Lá e aqui eu já te chamo. André, só uma dúvida. A gente sabe que hoje, cada vez mais, e eu enfrento esse desespero nos polos, que é a gente contratar o cara pela técnica e acabar demitindo ele pela questão comportamental. Essa relação que você construiu, esse formato, de ter esse contato mais proximal com eles ali, de abrir o microfone e dizer, galera, você percebe que nesse perfil de profissionais que você tem, eles conseguem entender e entregar essa necessidade sua, ou há uma resistência pelo fato de entender que apenas que você está vigiando e que... Há bastante resistência. Entendi. Tá? E de novo... E qual a estratégia que você está pensando? Esse é o jogo, entendeu? Então, dentro da reestruturação que eu preciso fazer e das melhorias que eu preciso fazer dentro da minha operação, entra nessa frente. Eu não vejo uma possibilidade de eu gerir tudo isso sem ferramentas como essa. Agora, o que eu posso fazer para diminuir essa resistência? Além de valorizar o principal objetivo de uma sala de trabalho, que é a conexão, engajamento, cultura, realmente fazer isso acontecer. Né?
Então, eu preciso, tanto é que a primeira parte lá da reestruturação era a equipe regional, né? Inclusive, estou com 3 vagas de supervisão regional abertas, que é para eu ter essas pessoas mais próximas à equipe, cuidarem mais do operacional, eu sair um pouco do operacional e ter tempo e disponibilidade para trabalhar cultura e conexão maior com o time. Aí é onde a gente vai diminuir a resistência com esse tipo de situação. Porque aí o cara também não vai estar preocupado. Se o cara entende quais são as regras do jogo, se o cara está entrando em campo para ganhar o jogo, segue em frente. E aí, esse formato que você tem te posicionou onde você está hoje ou a posição que você tem necessitou esse formato? Eu precisei esse formato, tá? Entendi. De construir o formato. Então, o que me fez crescer rápido? Foram acertar nos pontos e nas bandeiras. Então, onde eu fui em Praça Boa com a bandeira certa, eu naveguei bem. A minha campanha de venda ajuda muito, que é o motivacional, o ritual da gestão comercial. Está ali toda semana, reconhecimento, cobrança, premiando os caras, empurrando. Então, esses rituais da gestão comercial me colocaram onde eu estou, com a praça acertada, com a marca acertada. Só que a hora que eu cresci, eu falei, cara, não consigo gerir num formato tradicional. Eu preciso buscar ajuda, né? Então, no começo, eu não tinha supervisão regional. Era eu e o time. Então, eu busquei isso aqui. Agora, além disso, eu estou colocando as supervisões regionais. Que aí vai fazer cada vez mais eu precisar olhar para isso. Porque esses caras vão fazer ali a gestão, vão estar mais conectados com o time e vão fazer o negócio rodar melhor. Oi. Tá ouvindo? Há quanto tempo você usa essa ferramenta, essa plataforma? Foi bem no início, viu, que eu coloquei ela. Eu acho que depois de uns 6 meses ou quase um ano eu já coloquei. Então tem mais de um ano e meio, mais ou menos, quase 2, que eu uso ela. E você chegou nessa plataforma por conta de você não ter o tempo de cuidar de toda a gestão, né, de todas as plataformas. Exato. Mas, além disso, você tinha alguma outra questão, além disso, tipo, meu funcionário incomodava por isso, por aquilo, ou não? Não, o objetivo foi mesmo... Era mesmo só para acompanhar para todas me as conectar. Então, assim, primeiro, sala de trabalho. Eu preciso ver o time trabalhar, perceber que está todo Esse era mundo o teu trabalhando foco. e acompanhar e me conectar. E aí depois você acabou Neocode. Foi, inclusive, uma solução que o meu sócio me trouxe. Então, quando entrou pandemia, ele que encontrou, porque, preciso operar meu negócio, eu preciso ver o que está acontecendo. Então, na hora que eu ouvi, eu falei, opa, na hora, vamos colocar isso aqui na nossa operação de polo, para entender o que realmente está acontecendo e ver a produtividade do time. E antes disso, você fazia reuniões com seus funcionários mensalmente ou Então, semanalmente? eu sempre fiz semanalmente, porque uma das primeiras coisas que eu implementei foi a campanha comercial. Então, não vejo um polo existir se não tiver uma campanha de vendas e um ritual de acompanhamento semanal para você mostrar onde você está indo, se você está alcançando o seu objetivo, se está indo bem ou não, cobrar e acompanhar. Então, o primeiro passo foi esse. Né? Aí, um pouco mais para... Aí, a gente criou, na verdade, o grupo de WhatsApp, para poder trocar informação e tudo. Criamos uma campanha, e aí, um pouco depois, eu falei, opa, vamos criar uma sala online aqui para ter essa conexão, e depois veio a plataforma de produtividade. E qual que é o feedback dos seus funcionários referente a essa plataforma? Não, aqui eles não gostam, não. Não gostam? Não gostam, mas eu não estou nem aí. Não, feedback quer dizer no sentido positivo quanto negativo, né? Não tem não positivo, tem. é só Eu nem negativo fico mesmo. trocando ideia sobre isso, entendeu? É só negativo que eles têm. Eu nem pergunto também. Tipo assim, é aquele negócio, eu uso só quando realmente precisa. Não fico fazendo microgestão. Né? E nem fico dando visibilidade. Entendeu? O cara sabe, tá ali, se eu vejo algum problema, eu vou lá, olho, chamo o cara e falo, ó, tá aqui e tal, não adianta querer me enganar, cara. Tô aqui para te ajudar, só que você precisa querer ser ajudado. Sim. Então vamos para frente, vamos virar a página e tal, ponto. Então, tipo assim, eu não fico falando, eu só levei essa plataforma para a sala de trabalho, para dar visibilidade geral, quando eu falei, galera, a gente vai começar a utilizar a plataforma e vamos implantar. Então, o que você precisa fazer? Baixa o aplicativo, faz isso, isso e isso. É assim que funciona, beleza? Beleza. A partir desse dia, eu nunca mais toquei no assunto. Entendeu? Não fico falando. Não, sim. E aí, acontece, eu vou usar quando eu vejo que tem problema, eu vou lá, chamo o cara e pau. Então, não há troca de feedback nesse sentido. A sala de trabalho, quando eu vejo que o cara às vezes fica mostrando a testa ou deixa o negócio desligado e tal, aí eu chamo a atenção e aí eu sempre venho reforçando. Pessoal,
Sala de trabalho está aqui para criar conexão, para dar a oportunidade de vocês falarem, para a gente trocar ideia, boa prática. Então, vamos usar, vamos ter disciplina e tal. Então, vai mais ou menos nessa linha. Perfeito, obrigada. Ele pode ter, mas eu não dou. Tá? Ele pode ver, mas eu não dou. Tá? André, E aí, desculpa, só uma dúvida, né? A gente está falando bastante da questão da operação de captação comercial e tudo mais. Mas como que tu estrutura dentro, na questão desses polos, o onboarding e a questão de inadimplência, a questão de cash-in, então, eu o ainda comercial tenho fica os responsável? meus números, os meus indicadores, eles não são muito bons quando você pega a média, né? Tem polo que performa muito bem, mas também tem polo que não performa bem de novo, pela decisão que foi tomada, né? Então, quero crescer em escala, eu sei que eu não vou conseguir ter os melhores resultados, assim, os melhores indicadores. Mas, por exemplo, minha conversão de inadimplência, minha inadimplência é alta. Eu tenho 40% de inadimplência. 70% de cash-in. Entendeu? Então, é algo que eu tenho que trabalhar. Então, hoje eu consigo aumentar meu time para começar a desenvolver um projeto para melhorar isso, outro para melhorar isso, e aí a gente começa a tapar os buracos e tratar cada uma dessas grandes dores. Tá? Mas como o crescimento foi acelerado, não foi nada perfeito. E não é. Mas a gente vai desenvolvendo e melhorando. Tá? Pessoal, vamos seguir aqui e tentar fechar. O tempo já esgotou. Que eu quero fechar aqui só mostrando, né, alguns dos nossos polos, muito mais para dar visibilidade. Então, esse é o polo da minha cidade, Pouso Alegre. Então, é aí que eu trabalho todo dia. É um polo exclusivo, polo de Poços de Caldas exclusivo também, polo de São Paulo, Sabará, região sul, exclusivo também, da Embi Morumbi. Aí tem aqui um modelo de polo compartilhado, então eu entrei numa escola de inglês, tem lá a marca deles, eu vou lá, coloco minha placa ali bonitinha, com aquilo ali eu desenvolvo trabalho. Tem polo compartilhado, gente, que eu tenho o meu funcionário lá dentro, trabalhando normal como qualquer outro funcionário, e tem polo compartilhado que eu não tenho ninguém lá dentro. A recepção da unidade faz o atendimento reativo. Se chegar alguém, ele atende, ele é treinado para isso. Se chegar alguém, ele atende. Mas se não chegar também, segue a vida. É a unidade de inglês lá no dia a dia, presencialmente, vida normal para o dono da unidade. Porque a demanda presencial hoje, pelo menos nos meus polos, e eu imagino que na maioria, é muito pequena. Então a gente tem nosso time online de atuação de conversão, a gente tem um hub que tem nosso time comercial fazendo o ativo, tem o time dentro do polo e tem polo que nem funcionário nosso tem. Mas está ali dentro da estrutura, tem uma pessoa treinada para dar o atendimento reativo, e não é por conta disso que aquele polo tem resultado muito bom ou muito ruim. Tá? Porque se você tem as ferramentas e tem seu processo lá e acompanha isso, meio que o jogo segue numa boa. Recebe. Aí no meu modelo de parceria com eles, eu pago mais ou menos um fixo, né, como se fosse um aluguel, e ainda pago uma variável para ele. Por que eu pago a variável? Porque se chegar alguém lá, o cara ter boa vontade de atender. Né? Se o cara for fazer uma visita numa empresa, ele lembrar de divulgar a minha marca também, porque ele sabe, se o meu negócio der certo, ele também vai ganhar dinheiro. Então esse é o modelo que eu construí dentro do polo compartilhado. Pago um fixo e ajudo na variável. Se eu ter sucesso, esse cara também ganha mais de acordo com esse crescimento. Exatamente. Tá? Então aqui, é um polo. Nesse polo aqui a gente tinha funcionário local. Esse polo eu não tenho mais, foi um dos que eu fui destratado. Mas é um modelo que eu quis compartilhar para vocês do ponto de vista de comunicação visual. Esse aqui é um polo coworking. Tá aqui, Aster Coworking. Coloquei aqui um totem fixo do lado externo. Aqui eu não tenho funcionário. Recepção do coworking faz o reativo quando há necessidade. E o polo está crescendo, é um polo novo, inclusive, mas está crescendo, segue o jogo normal. Uma outra unidade compartilhada, escola de inglês, também não tem funcionário local. Está crescendo, está avançando. Você foi uma meta de números de alunos para você sair desse coworking ou não? Não. Do coworking, não. Tá? Coworking geralmente tem um custo bem baixo, então se o negócio está crescendo, está avançando, está de boa. Né? Mas, por exemplo, eu tenho polo que nem Piracicaba. Piracicaba é uma praça com muita força de marca. A Embi Morumbi tem presencial dentro de Piracicaba, numa região afastada, e eu estou no centro. Só que eu estava dentro de uma escola de inglês.
mas mesmo sendo um polo compartilhado, mesmo eu não tendo, Piracicaba era um polo que eu não tinha funcionário local, a atendente lá que fazia o reativo quando necessário, e é hoje um dos nossos maiores polos. Só que chegou numa situação onde eu estava pagando, dentro do modelo de parceria, com o fixo mais a variável, só para essa unidade eu estava repassando R$ 9.000. Entendeu? Que era o fixozinho lá na casa de 1.500, e só da variável, que era um percentual do faturamento, já estava pagando R$ 9.000 só para essa unidade. Cheguei no meu sócio e falei, cara, não dá, é o momento da gente virar chave. Com esses 9 contos, a gente monta uma unidade exclusiva, com muito mais visibilidade, e a gente vai potencializar ainda mais o resultado. Foi o que a gente fez. Então, a gente encerrou a parceria e montamos um polo exclusivo nessa praça. Acontece, aí eu troco, como já aconteceu. Tá? Então, a instituição geralmente não gosta muito desse modelo compartilhado ou coworking, por entender, assim como eu, que um polo exclusivo tem maior potencial de crescimento. Beleza. Só que, enfim, você tem que escolher o modelo que você consegue abrir. Né? Se eu tenho um polo só, estou na minha praça, tenho condição de montar o exclusivo, vai nesse caminho que você vai crescer mais rápido. Né? Você vai ter mais resultado. Só que se eu quero abrir vários, vou aqui, eu posso coworking, aprovo, até combino às vezes, chegou um momento que eu com o time de expansão da instituição, falei, cara, deixa eu entrar em coworking nessa praça, vamos ficar lá por 1 ano, 2 anos, até escalar, quando escalar eu me comprometo que eu troco. E fiz isso já em alguns casos. Tá? Cara, assim, eu costumo dizer que a partir de 200 alunos, um polo começa a ficar legal. Tá? A partir de 200. Tá, essa segunda mudança não, tá? O que acontece geralmente dependendo da instituição, ela te dá o apoio para você abrir o polo. Então tem instituição que dá lá 15 mil em fachada, positivação interna, tem outros que dão 5, dão 10. Aí na abertura do primeiro, às vezes você tem apoio e tem instituição também que não te dá nada. Mas quando você vai trocar depois é por sua conta. Meu ticket médio aí é da instituição, né? Aí depende também por conta de praça. Por exemplo, a Anima, dentro das marcas que ela tem ali estratégia, até seguindo esse modelo de força de marca. Se a gente está numa força de marca, ela tem uma precificação um pouco maior e mais restrição de oferta. Então, eu não consigo dar grandes descontos e o meu ticket é um pouco maior. Se eu estou em praça, que eles chamam de praças Challenger, que são praças sem força de marca, que estão mais distantes de um campus, aí eu tenho um ticket mais competitivo e mais ofertas, podendo chegar até 70% de desconto, por exemplo. Não. Não. É a praça. E aí é top-down da própria instituição. Tá? Aqui é mais um exemplo. Tá? Esse aqui é um polo nosso de BH, da UNA. Então, enfim, né, quando a gente tem polo exclusivo, a gente tenta, dentro de características de cada infraestrutura, deixar ele bonitinho, enfim. Mas hoje os polos são muito compactos. Tá? Quando eu vou abrir um polo novo, meu objetivo é ter um polo ali, um imóvel de 50 a 80 metros quadrados. Nada além disso. Tá? Senão o polo é muito grande, mais despesa você vai ter com positivação, mais despesa você vai ter com manutenção. Então, o polo hoje, para mim, é polo compacto, de 50 a 80 metros quadrados. A maioria dos meus polos tem um funcionário só. Alguns eu tenho 2. Né? E segue o jogo. Às vezes a instituição reclama, tal, mas é o modelo que eu defini e o modelo que eu trabalho. Então, eu nem vejo isso. Tá? O que eu vejo, por exemplo, de novo, pouquíssimos polos têm mais de um funcionário. Onde eu tenho 2, polo de São Paulo, que a unidade é maior, o volume é maior, eu vou lá e coloco 2. Entendeu? BH, tem um polo que eu tenho 2. O resto, a grande maioria, é um funcionário só. E aí dá alguns problemas, né? Porque às vezes o cara fica doente, falta, o polo fica fechado. Né? Mas a gente tenta evitar que isso aconteça e quando acontece, se for o caso, tem o supervisor, vai lá, fica, entendeu? Então a gente tenta trabalhar dessa forma. Eu tenho um hub, né, comercial, tipo um call center interno,
que aí cada polo tem o seu funcionário, e aí eu tenho um hubzinho também, que aquele time faz um trabalho ativo daqueles polos que eu não tenho funcionário, entendeu? Então é comum ter um vendedor trabalhando 2 polos, um vendedor trabalhando 3 polos, entendeu? Que aí ele faz parte do hub ali do ativo, porque ali eu não preciso ter funcionário, aí eu consigo ter esse cara aqui trabalhando esse polo. Né? E aí é muito de momento, tá? Muito momento por quê? Porque tem polo que hoje eu não tenho funcionário, porque ele ainda está nascendo, ele ainda não é rentável. A hora que ele começar a criar volume de lead, demandar mais atuação, eu vou lá e coloco mais um, não tem problema nenhum. Tá? Ó, só mais aqui e aqui, então a gente precisa encerrar, tá? Que está dentro de um coworking, né? Como que funciona o impulsionamento desses polos para ti? Porque a gente, por estar dentro de um coworking, tem a questão de visibilidade, a gente acaba sofrendo um pouco na questão de captação, até das matrículas mesmo, de conversão, por conta disso, porque acaba não ficando tão visível, e por não ter um funcionário lá dentro, porque é o mesmo modelo, assim, a recepção nos avisa, nós vamos até lá fazer alguns atendimentos e tudo mais, mas como que funciona esse impulsionamento? Então, assim, ó, eu só abro o polo em coworking se o coworking permitir que eu coloque uma comunicação externa. Ponto. Então, esse aqui, coworking tem lá, eu tenho totem, eu tenho uma placa, se ele deixar eu colocar a comunicação externa, eu vou. Senão, eu não abro em coworking. Porque senão eu não vou ter visibilidade nenhuma. Eu preciso ter um ponto de venda. Né? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, fica na melhor avenida de João Molevade, que é Minas Gerais. Ah, é um coworking, beleza, mas eu estou na avenida principal com o totem da marca ali na frente, na calçada, mostrando para todo mundo. Cara, você entrou lá dentro, tem uma puta estrutura de coworking. Tem ali a recepção. O cara está treinado a fazer uma inscrição, uma matrícula, se for necessário. Se for atendimento de aluno, chegou um aluno lá, aí ele tem que encaminhar para a nossa tutoria pedagógica. Mas nem o aluno vai. Porque o primeiro passo, na hora que eu fecho a matrícula, é apresentar a tutora para esse aluno. Então, ela já começa a desenvolver esse atendimento online, esse relacionamento online. Então, o aluno sabe que ele não precisa ir no polo, entendeu? Então, essa demanda presencial é muito pequena. Ah, se eu tenho um cara aqui, eu vou aumentar meu resultado? Vou. Eu posso fazer esse cara, mesmo tendo pouca presencialidade, eu combino um monte de ação. Fala, meu amigo, hoje, uma vez na semana, você vai rodar a cidade aí e fazer panfletagem. Uma vez na semana, uma vez por semana, você visita uma empresa. Posso desenvolver isso, entendeu? Mas, se o momento faz com que eu tenha que ter um polo enxuto para ir, né, investir em impulsionamento. Hoje, basicamente, meus canais de venda são digital e convênio. Tá? Convênio, eu aposto muito em convênio, mas eu ainda não tenho hoje a estrutura necessária para trabalhar bem dentro do canal convênio, empresa. Tá? Então, acaba que quase todo investimento é em digital mesmo. Investiu, caiu o lead, conversão trabalha, ponto. Então, hoje eu cresci assim. É o modelo ideal? Não. Tá? Só que para eu chegar no modelo ideal, eu, como empresa, eu preciso me estruturar mais ainda. Tá? Eu sei o que precisa fazer, mas eu ainda não consigo fazer tudo. E a gente tem que dar um passo de cada vez. O último aqui já encerra. Aí depois a gente conversa no corredor. Como você faz seu impulsionamento, né? Se é tudo digital, porque pelo teu modelo eu creio que seja mais ou menos nessa pegada. E o que seria de ideal para trabalhar esse convênio? Olha, eu falo o seguinte, né? Primeiro, o principal canal nosso é digital. Impulsionamento, pega o lead e trabalha a conversão. Ponto. Quando eu faço algum trabalho de convênio, eu costumo dizer o seguinte, contrato assinado de convênio não vale nada. Né? Então, quando eu vou fazer uma reunião, e eu até me posiciono dessa forma numa reunião de negócio, eu falo, cara, eu preciso que você veja que o André, o polo da Embi Morumbi aqui de Pouso Alegre, ele pode ser o seu parceiro quando você pensar em capacitação e desenvolvimento de pessoas. Então, o que eu quero aqui é fazer uma parceria com você, para que a gente consiga atender toda e qualquer necessidade de desenvolvimento de treinamento. Ah, André, mas eu não preciso de curso superior. Ah, eu quero ter o profissionalizante. Cara, eu vou arrumar para você. Ah, eu quero uma palestra. Pode deixar, eu vou atrás, faço a palestra para você. Tanto é que dentro daquelas estruturações que eu comentei, a gente vai colocar novos produtos. Então, hoje um polo de AD, ele precisa ter profissionalizante. Ele precisa ter EJA. Ele pode ter inglês, não precisa, mas pode ter. Mas as IES daí, elas vão concordar com isso? Não, assim, ó, hoje,
Eu não conheço nenhum IES, tá, que proíba polo compartilhado. Todas que eu conheço têm polo compartilhado. Eu não conheço nenhuma. Vocês conhecem? Qual? Nossa. Qual? Uningá. Unigá? Uningá. Uningá? Uningá. Então, eu não conheço. Então, se tem essa restrição, aí é a regra do jogo, a gente tem que seguir. Tá? Mas todas que eu conheço, as outras que eu conheço, é normal ter polo compartilhado e é saudável, porque as instituições já perceberam. Para você sobreviver nesse mercado, se você depender só ali da graduação, tá difícil. É relativo, cada caso, né, cada situação tem seu caso. Tem polo muito bom, que já trabalha há bastante tempo, que faz um baita de um trabalho e, porra, maravilha. Né? Toda a rede tem lá os seus principais polos, polo grande, polo, aquele modelo ideal, o cara que tem um polo só, tem mais de um, mas tem uma equipe ali com 2, 3, 4 funcionários em cada polo. Esse é o modelo ideal para a gente como empresário e para a instituição. Né? Só que não é a realidade, na maioria dos casos. Tanto é que eu, dentro dos grupos educacionais que eu trabalhei, tanto no comercial, era totalmente normal ter polo dentro de inglês, ter polo dentro de curso profissionalizante, e até o próprio gestor do polo ser dono daquele outro negócio, não só de uso compartilhado, mas ele tem ali, a escola é dele, ele vende os outros produtos. E estratégia de expansão dos maiores grupos hoje é buscar a escola de inglês, é buscar a escola de profissionalizantes. Por quê? Como instituição, o que eles pensam? Eu preciso crescer. E eles sabem que o negócio está difícil. Uma coisa é de 10, 15, 20 anos atrás. Hoje, o mercado está tomado. Então, se eu quero abrir mais polo, principalmente em cidade média e pequena, eu preciso trazer um cara de escola de inglês, um cara de profissionalização, ainda mais escola de inglês, que sofreu muito com a pandemia. Esses caras estão com a corda no pescoço. Então, eu estou chegando lá como uma alternativa de ajudar aquele empresário local. É onde ele abre as portas para eu poder entrar. E a instituição, no fundo, ela sabe disso. Ela pode ter uma estratégia de priorizar o modelo exclusivo, o modelo ideal, ou ela pode ter uma regra que aqui na nossa realidade é só assim que funciona, beleza, não está errado, está certo, inclusive, só que ela não vai, certamente não é uma instituição que tem várias unidades no Brasil todo, que tem uma expansão tão grande. Que para crescer em escala nesse formato é muito mais difícil e muito mais demorado. Tá? Mas, enfim, a realidade para mim é essa. Eu acho que a gente, como empresário de educação, a gente tem que buscar ferramentas que nos auxiliam, a gente tem que ter uma estratégia de ser o mais disciplinado possível para seguir aquela estratégia. Tem que tentar se conectar ao máximo com o time. Essa é a minha maior dor, é a equipe, é conexão, é cultura. E seguir avançando. Produtos complementares para gerar mais receita. E o que eu vejo? Quando eu falo de profissionalizante e EJA primeiro. EJA é uma baita estratégia. O cara do EJA ali na frente ele vai fazer graduação. Se eu tenho profissionalizante, eu capto lead. Ele não está no momento de ir para a graduação, mas eu vendo profissionalizante. Às vezes o profissionalizante é a porta de entrada para a graduação. Para eu fazer um convênio com uma empresa, o profissionalizante, às vezes, é mais estratégico para a empresa me aceitar do que o próprio ensino superior. Então, uma coisa complementa a outra. Beleza? Pessoal, para encerrar, eu queria fazer um pedido. Pedido que, até pegando a ideia do Igor aqui, eu queria tirar uma foto com a galera toda aqui, pode ser? Vocês me ajudam? Então, vamos juntar aqui, por favor. Quem que pode tirar? Ô Lucas, tira para a gente aí, por favor. E Lucas e time aí, desculpa, tá? Eu extrapolei um pouquinho o tempo, me perdoem. Tá bom aí? Vamos lá, gente. Não perdoo. Bora, rápido isso aí. Vamos rápido que o tempo está passando. Vamos lá, juntar aqui, ó, tem um meio vazio aqui, chega aí, vamos dar volume. Vamos lá, gente, todo mundo lá, ó. Uma foto todo mundo parado. Agora vamos lá, Tem algum grid de guerra aí? Vai, 1, 2, 3, vamos! Ei! Valeu!